Olá, galerinha, meu querido aluno, minha querida aluna, olha a gente de novo por aqui. Como eu sempre digo, e é muito super verdade, eu adoro quando a gente pode se encontrar aqui para a gente poder conversar, ter um pouquinho aí, né, de aprendizagem. Sou a professora Késia e fica aí, ó, bem coladinho comigo, porque a nossa aula de português já está começando. Muito bem. Olha só, a aula de hoje vai ser muito legal. Sabe, nós vamos ver na aulinha de hoje como é que a gente organiza, né, as frases. As frases elas precisam de uma organização, porque senão a gente não entende nada. Não adianta, né, a gente colocar ali na frase apenas palavras soltas. As palavras elas precisam ter uma ordem lógica que nos transmita uma ideia também lógica. E a mesma coisa também acontece na história. Quando a gente lê uma história, né, a gente vê que a história ela tem uma sequência e perceber essa sequência é muito importante para que realmente você entenda a história, tá? Então é sobre essas duas coisinhas que nós vamos ver hoje nessa aula e o que você vai precisar de material para essa aula. Olha, você vai precisar do seu livro de língua portuguesa, vai precisar também dessa folhinha, tá bom? Porque lá no livro nós vamos fazer uma pequena atividade e essa folhinha que tá aí no seu material, na apostila, vamos fazer outra atividade também, então precisa dessa folhinha. Vai precisar também do seu lápis de escrita e da sua borracha, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho, você pausa aí o vídeo, organiza esse material no seu cantinho de estudo, tá bom? E aí você volta dando play, porque nós vamos continuar a nossa aula. Vai lá bem rapidinho que eu estou te esperando. Muito bem, material todo organizado. Primeiro, nós vamos utilizar o livro, tá bom? Então, eu quero que você abra o livro na página 55. Na página 55, nós vamos fazer apenas a atividade de número 10, tá bom? Essa atividade aqui, tá bom? Número 10, apenas essa. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura para a gente poder ver o que nós vamos fazer aqui nessa atividade, tá? Numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos na história. Então, eu quero que você passe até o lapisinho assim, ó, colocando assim, ó, sublinhando ordem dos acontecimentos, porque isso aqui é importante. Veja bem, lá na história do mosquito e do leão, uma fábula, né, que nós estamos trabalhando nessa unidade, lá na página 52, se você ainda não leu essa história, pause o vídeo e leia, tá bom? Porque é importante você saber do que trata essa história. Então, você viu ali, né, como que se desenrolou aquela história entre o mosquito e o leão. E veja bem, toda a história tem, né, uma ordem de acontecimentos. E você entender esses acontecimentos é muito importante, porque vai te dar estrutura para você entender a lógica da coisa, tá bom? E aí, como nós já lemos, né, várias vezes essa fábula, agora nós podemos fazer essa atividade aqui, colocando em ordem esses acontecimentos, tá bom? Então, você vê aqui que nós temos seis quadrinhos, tá bom? E nós vamos numerá-los, começando do número 1 até o 6, conforme a ordem, né, dos acontecimentos lá da história, da fábula do mosquito e do leão, tá bom? Então, olha só, nós vamos ter aqui vamos ler, a prof vai ler aqui com você essas frases, tá bom? Para a gente poder se inteirar e ver da onde a gente vai começar. Então, no primeiro quadrinho, nós temos assim, ó.
O mosquito voou direto para a teia de uma aranha. Na segunda frase, o leão sentiu as picadas e ficou furioso. Terceira frase, o mosquito tocou uma trombeta de guerra. Quarta frase, o mosquito voou até o leão para desafiá-lo. Quinta frase, o leão se arranhou e seu focinho sangrou. Sexta frase, o mosquito foi até o leão e começou a picá-lo. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, olha, a primeira coisa que aconteceu foi que o mosquito voou até o leão para desafiá-lo. Lembra lá na história? Foi a primeira coisa que o mosquito fez. Tá bom? Então, você vai colocar aqui do lado dessa frase o número 1. O mosquito voou até o leão para desafiá-lo. E aí, né, para anunciar o desafio, o mosquito fez o quê? Tocou uma trombeta de guerra. Então, aqui nesse outro quadrinho, vamos colocar a segunda coisa que aconteceu. O mosquito tocou uma trombeta de guerra, tá bom? Depois que isso aconteceu, o mosquito foi até o leão e começou a picá-lo. Então, essa é a terceira coisa que aconteceu lá na história da fábula do mosquito e do leão. Então, coloca aí número 3 na frase: o mosquito foi até o leão e começou a picá-lo. Daí, o leão sentiu as picadas e ficou o quê? Furioso, né? Então, número 4, vamos colocar aqui nesse quadrinho. O leão sentiu as picadas e ficou mega furioso, beleza? Aí, com as picadas, né? O que aconteceu? O leão se arranhou e seu focinho sangrou. Então, aqui foi a quinta coisa que aconteceu. Beleza? Coloca o número 5 aí. O leão se arranhou e seu focinho sangrou. E teremos, por último, né, no número 6, o mosquito voou direto para a teia de uma aranha. Então, aqui fica o número 6, tá? Então, ficou dessa maneira: 6, 4, 2, 1, 5 e 3. Legal? Gente, isso daqui poderia a gente, né, usar isso daqui para fazer o resumo da história. O que é o resumo? É você pegar uma história que é um pouquinho maior e colocar ela menor, as partes, né? Justamente foi isso que aconteceu. O mosquito foi para o leão para desafiá-lo, né? Tocou uma trombeta, daí começou a picar o coitado do leão. O leão ficou furioso, começou a se arranhar, seu focinho sangrou e aí o mosquito, né, voou direto para a teia de uma aranha. É isso, né? O resumo dessa fábula. Beleza? Se você precisar, pausa o vídeo, termina essa atividade, tá? Porque no próximo slide, nós agora vamos para a folhinha, essa folhinha aqui que a prof pediu para você, tá lá no seu material, né? Lá na apostila. Você vai colocar o seu nome, a data de hoje, tá bom? Hoje é 20/5, tá bom? Então, coloca aí a data. Olha só, da mesma maneira que nós precisamos, né, de ter uma ordem na história, uma ordem, né, dos acontecimentos, a gente também precisa de ter uma ordem nas frases. Por quê? Porque se você não tiver uma ordem nas frases, escrever palavras soltas, né, sem uma ordem lógica, você vai ler a frase e não vai entender nada. Vou dar o exemplo aqui da sua própria atividade, tá bom? Olha, na atividade, eu quero que você acompanhe comigo essa primeira frase aqui em cima, tá bom? Olha, acompanhe com a professora e vê se você vai entender alguma coisa. Sapo ficar gosta na lagoa de O. Que isso, professora? Eu não entendi nada, nem eu. Por quê? Porque
Isso daqui, né, na verdade, é uma frase que ela está com as palavras soltas, não tem uma ordem lógica, e se não tem uma ordem lógica, também não vamos entender a lógica, né, do que quer dizer essa frase. Tá vendo como a gente precisa, então, escrever as palavras numa ordem que as pessoas entendam o que a gente está querendo dizer, tá bom? Então, essa atividade, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui com todas essas frases, vamos colocar ela em ordem, tá bom? Então, vamos lá. Nessa primeira aqui, olha, sapo ficar gosta na lagoa de ou. Vamos organizar isso daqui para ficar de maneira lógica? Então, nós vamos começar aqui, ó. O sapo gosta de ficar na lagoa, tá? Essa é a ordem dessa frase. Então, vamos começar. Eu quero que você escreva com a letra cursiva, lembrando que todo início de frase a gente começa com letra maiúscula. Não vai começar a frase com letra minúscula, não, tá bom? Que fica errado. Então, ó, tá bom? Aí, o restante a gente vai começar com a letra minúscula mesmo. O sapo gosta de ficar já para eu fazer esse D aqui mais bonitinho, porque ele ficou muito feio, né? E a prof também não gosta de coisa feia. O sapo gosta de ficar na lagoa. E o que nós vamos colocar aqui para finalizar essa frase? O ponto final, não vai esquecer também. Viu que agora tem uma lógica nessa frase? Você entende o que essa frase está dizendo? O sapo gosta de ficar na lagoa, tá bom? Então, essa lógica, né, na ordem aí das palavras, nos dá uma ideia realmente do que a frase está dizendo. Vamos agora para a segunda frase? Terminou? Se não, dá pausa no vídeo, termina tranquilo, aí você dá play, tá bom? A segunda frase está escrito assim: Mamãe Sapato comprou um novo A. Gente, entendeu alguma coisa? Eu não entendi. Mamãe Sapato comprou um novo A. Que estranho, né? Olha, eu vou te dar alguns segundos para você tentar estruturar essa frase aí de maneira que ela tenha lógica. Vai lá. E aí, conseguiu? Eu já consegui. Olha, se a gente colocar assim, a mamãe comprou um novo sapato. Tem lógica, não tem? Então vamos escrever isso? Então vamos começar aqui a nossa frase com letra maiúscula, tá bom? Então, letra A maiúscula. A mamãe comprou um novo sapato. E aí nós vamos colocar um ponto final. Toda frase precisa de finalizar com um ponto final, tá bom? Então, a mamãe comprou um novo sapato, agora sim. Tá vendo que tem lógica? É isso aí. Se você precisar, pausa o vídeo, faça tranquilo, porque a prof vai passar para as outras frases, tá bom? Vamos lá. Olha a terceira frase, olha que louco que é isso aqui, que a gente não vai também entender nada do jeito que tá aqui. Formiga, couve, ficou folha de na. Meu Deus, não entendi nada. Formiga, couve, ficou folha de na. Vou dar de novo aí alguns segundos para você tentar estruturar essa frase para que ela tenha lógica. Vai lá, tenta aí. E aí, conseguiu? Eu consegui. Que tal assim, olha?
A formiga ficou na folha de couve. A formiga ficou na folha de couve. E aí, vai ter lógica? Vai. Vai, né? Então, vamos escrever isso aqui. A formiga, vamos colocar com letra maiúscula, porque é início de frase, certinho. A formiga ficou na folha de couve. Ponto final. Agora sim, nós temos uma lógica nisso daí, beleza? A formiga ficou na folha de couve. Pause, termina a frase e aí você volta dando play para a gente prosseguir, tá bom, meu lindão, minha lindona? Olha, a última frase, vamos ver. Pipa, Paulo, com brinca a sua. Ai, 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 prof, que coisa louca. Vamos organizar isso daí para ter lógica? Vamos lá. Essa eu acho que você consegue ir bem rápido, porque tá fácil. Tenta aí, olha. Vamos lá, vamos tentar isso aqui, olha. Paulo brinca com a sua pipa. Vai ter lógica nisso? Ah, agora sim, prof. Então vamos escrever isso. Paulo, tá bom? Início de frase. Paulo também é nome de pessoa. A gente sempre escreve com letra maiúscula nome de pessoas, tá bom? Então, não é Paula, né? É Paulo. Paulo brinca. Apertei aqui a borracha sem querer. Vamos lá. Paulo brinca com a sua pipa. Agora sim, professora, esse negócio aqui vai ter lógica, né? Como dizem alguns, esse bagulho aqui agora vai ter lógica, beleza? Então, olha só, a gente viu hoje, relembrando, né, na primeira parte, como a gente ordenar também os acontecimentos de uma história é importante para a gente poder entender a história e também que as frases elas precisam ter uma ordem, né, certa das palavras para que a gente possa entender o que está dizendo, porque ficar as coisas, né, ficarem as coisas soltas, as palavras soltas de qualquer maneira, não fica legal e além do mais a gente não entende nada. Tá bom? Então, olha só, não se esqueça de tirar a fotinha, mandar para a prof dar o like na sua atividade. E caso você continue com alguma dúvida, não deixe de procurar a professora, porque a professora tá aqui para poder te ajudar, tá bom? Super beijo nessa bochecha gostosa que você tem. Até a nossa próxima aula. Tchau!